Olá, turma, nono ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula dessa semana. A gente vai estar aí falando de alguns assuntos que também vão estar na prova, ok? Alguns assuntos a gente já falou, vamos estar falando mais alguns para que a gente faça a prova bem. A gente vai se aprofundar, ou vai falar de 2 tópicos hoje, e eu vou passar aqui de novo quais são os tópicos e os assuntos que vão ser dados na prova, e a gente depois vê outros assuntos, ok? Então a gente está estudando sobre o continente asiático, e aí a gente tem 2 tópicos principais. Um é a população na Ásia, o outro é a economia na Ásia. Então, dentro desses assuntos, a gente vai ter aí na próxima prova alguns outras divisões, né, que está dentro desses tópicos aí. Então, a gente vai falar sobre população absoluta, falando aí como funciona ou o que se destaca de população absoluta no continente asiático. A gente colocou aí os 2 países que se destacam, lembrando que população absoluta é o número total de habitantes que tem em um determinado país. Então, quando você vai falar de população absoluta, você vai verificar qual o número maior ou onde tem números elevados de população, para você saber se esse país é muito populoso ou pouco populoso, ok? É pela população absoluta. E a gente viu também a questão da população relativa, ou seja, lugares que estão muito povoados, lugares que estão com grandes agrupamentos humanos. Esses lugares, quando tem muitas pessoas em um território pequeno, ou muitas pessoas se concentrando num determinado território, isso aí é a população relativa, que é vista através de uma conta que a gente chama de densidade demográfica. A densidade demográfica nada mais é do que dividir o número de habitantes pelo tamanho do território. Então, se você tem um território muito grande e poucas pessoas, isso significa que o local é pouco povoado, né? A população relativa é baixa. Quando você tem muitas pessoas em terrenos ou territórios pequenos, né, tem muita pessoa para o tamanho do território, isso significa que você tem um país aí povoado, né, com elevada densidade demográfica. E a gente viu também sobre a questão do crescimento vegetativo, que também é um conteúdo de prova. O que é o crescimento vegetativo? A gente pode ver o crescimento de uma população pelo nascimento, porém essa conta não daria correto, daria um erro, porque você tem que ver a forma de abordar o crescimento vegetativo, que é um tratamento da população. Isso significa que há a contagem dos nascimentos para diminuir em relação às mortes, e o resultado vai ser esse crescimento vegetativo. A população pode crescer de 2 maneiras, ou nascendo, ou através de imigração. Porém, crescimento vegetativo, que é quando acontece o crescimento real, é você fazer essa conta entre o número de pessoas que nasceram e o número de pessoas que morreram. O resultado dessa conta é aí o crescimento vegetativo, né? O correto de falar sobre crescimento vegetativo é a expressão que é dizer que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, quando você divide taxa de natalidade por taxa de mortalidade, seu resultado é crescimento vegetativo, ok? E a gente viu também a questão das cidades com maiores aglomeração de população ou populacional da Ásia, né? A gente viu algumas cidades que se destacam, e a questão da política do filho único, que também vai ser tratado na prova, que é o estabelecimento pelo governo chinês de que só poderia ter um filho por casal. Essa política do filho único foi mudada em 2015, onde eles liberaram para que a população, né, os casais, pudessem ter até 2 filhos. E
Em relação à religião islâmica, né, a gente viu que o Oriente Médio aí é que abriga as três maiores religiões monoteístas do mundo, e uma delas é o islamismo, e o islamismo ele tem uma subdivisão. Ele divide em xiita e sunita. E aí a gente vai caracterizar aí como é o xiita e como são aí os sunitas, né? Como são os xiitas e como são os sunitas. E isso é em relação à população. Em relação à economia, a gente vai ver aqui essa questão desse conflito entre petróleo e água. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem a riqueza de petróleo, a gente tem aí a escassez de água no nosso planeta, né? E também no nosso país. Vamos lá. Essa questão de petróleo e água no Oriente Médio, a gente tem aí uma riqueza de petróleo, né? Uma quantidade muito grande de petróleo, e é o local que mais tem petróleo no mundo, é no Oriente Médio, e em relação à água existe uma escassez, uma falta de água muito grande. Então, no continente asiático, principalmente na região do Oriente Médio, existe aí esse contraste, né, que é chamado contraste, abundância de petróleo e escassez de água. Eles falam da questão do ouro negro e o ouro transparente. Já já a gente vai ver isso. E a gente vai ter na nossa prova como conteúdo também a OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A gente já já vai ver como funciona, qual é o objetivo principal, né? E vamos ter aí a questão dos tigres asiáticos, que são países que apresentaram um rápido e agressivo crescimento econômico depois da década de 60, lá no continente asiático, né? Mais precisamente entre o sudeste e o leste asiático. E esses países que se destacaram, eles passaram a ser chamados de tigres asiáticos. Logo em seguida, com algumas décadas a seguir, houve também o crescimento econômico de outros países que se tornaram os novos tigres asiáticos, e no século XXI, início do século XXI, com os novos países que se tornaram aí grandes, com grande crescimento, que se apresentaram com grande crescimento econômico e industrial, também foram chamados de tigres asiáticos, só que esses últimos chamados de novíssimos tigres asiáticos, ok? Vamos lá para a nossa página 386, que a gente vai falar agora do nosso conteúdo de hoje, que é da folhinha, ok? Vamos estar falando da OPEP. Vamos lá. Compartilhar aqui a tela. Está um pouquinho lento, travando um pouquinho, mas vamos lá. A gente consegue. Página 386. Página 386. OPEP. Então, vou acompanhar e vocês acompanhem. Vamos lá, página 386, tratando da petróleo desses países que são ricos em petróleo, tanto no Oriente Médio quanto os países da África e o país da América, né? Um dos países que fazem parte da PEP. Vamos lá, a tela está demorando, enquanto isso vamos explicando aí. Então a OPEP, como disse, é uma organização onde os países que exploravam muito petróleo e às vezes outros países dominavam essa exploração e eles ficavam sem participação, ficavam refém e não tinham o controle daquilo que ia lucrar e de como as coisas iam acontecer. Eles criaram essa organização para que eles pudessem, de alguma maneira, como principal objetivo deles,
que diz que eles queriam controlar o preço e controlar a quantidade da produção. A quantidade da produção, quando você controla, segura, por exemplo, a produção, você faz com que mais pessoas busquem aquele produto e o produto seja valorizado no mercado, vendido mais caro. E quando você quer facilitar, você solta uma quantidade muito grande de produto e aí a tendência é que o preço fique menor. E aí a gente vai ver aqui rapidamente, só o início desse texto aqui, para ver como funciona a questão da OPEP. É uma importante organização que trata aí um dos principais produtos do mundo. Vamos lá, peraí que tá travando um pouquinho. Deixa passar aqui. Então vamos lá, lendo o primeiro parágrafo aí. Primeiro título, né? A OPEP e os choques do petróleo. Vamos ler só o início. Vamos lá. A partir da década de 1960, produtores de petróleo do Oriente Médio passaram a nacionalizar suas reservas e tomar o controle sobre a produção, determinando assim os preços de venda. Em 1960, alguns desses países, juntamente com a Venezuela, criaram a Organização dos Produtores e Exportadores, que é com o objetivo de estimular metas comerciais aos países. Peraí que saiu aqui a tela. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho que a tela abriu uma página aqui desnecessária e sem ter sido pedido. Bom, aqui para mim não está dando para visualizar, mas a gente viu aí a página, que é a página 386, e então o OPEP é essa organização dos países exportadores do petróleo, e ela foi fundada com esse objetivo de controlar a produção e o preço do petróleo no mercado mundial, ok? Essa é a principal parte que a gente precisa saber aí, já que a folha aqui, a página não está acompanhando, e aí, então a gente vai com base na explicação, ok? Vamos ver se agora dá para marcar aqui, ó. Objetivo: estipular metas comerciais aos países membros, controlando grande parte da produção, ok? Controlar a produção é um dos itens importantes nessa organização e é o objetivo, e da exportação de petróleo, fixando também o quê? Preços. Então, o foco dela é controlar tanto a produção como o preço, quando necessário, ok? Só para a gente continuar lendo esse parágrafo aí, com o passar do tempo, outros países aderiram a essa organização, que hoje engloba Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, né? A Líbia, Nigéria, o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e ainda a Venezuela. Né? A gente vê aí que tem países da África, países da Ásia e países da América. Então, essa é a OPEP e esse é o objetivo principal. O outro assunto que a gente precisa ver é na página 395, que tem a ver com a questão da riqueza e da escassez, né? Abundância e escassez. Vamos ver aqui. 1695.
95. Página 395. Que página é essa? Está travando. Então vamos lá, vocês acompanham aí somente a explicação, ok? Depois vocês dão uma lida no livro. Então, o que está nessa página aí que a gente vai responder hoje é esse contraste entre petróleo e água. Então, o contraste é explicado de que existe uma abundância de petróleo e a escassez de água, ou seja, quase não existe água lá, há muitas áreas que faltam água, pouquíssimos lugares com rios ou qualquer fonte de água aí para a sua população. Então, riqueza e abundância em petróleo e escassez de água. Agora, para responder as nossas questões, começa com essa entre a contradição de petróleo e água, que aqui existe uma abundância de petróleo e a escassez de água, ou seja, pouquíssima água ou quase água nenhuma. E em relação ao OPEP, é você explicar o que é. O que é a OPEP? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Okay? E o último era o objetivo da OPEP. Como foi falado aqui, e a gente viu aqui no texto também, o objetivo da OPEP é controlar os preços e controlar a produção, colocando no mercado a quantidade que eles querem, né, produzem simplesmente o que eles querem colocar no mercado, e também controlar o preço, né, quanto vai ficar o petróleo no mundo inteiro, e nesse controle eles conseguem valorizar quando eles querem, né, e vai para o preço normal quando eles também decidem, ok? Então essas são nossas 3 perguntas, elas estão respondidas. Como eu falei, dá uma olhadinha no livro, porque aqui o livro está travando, mas olhe o livro, veja as páginas corretas. Deixa eu tentar aqui, de meia para 9h30. Vamos lá. 26, vamos ver se dá quadro aqui abaixo que a gente... E 9, não tem, mas não tem problema não. Vocês depois dão uma lidinha lá na página 395. Primeiro falando sobre o petróleo e água, a riqueza e a escassez. Depois 386, que é a OPEP, e 386 falando do objetivo que a OPEP foi criada, o objetivo que ela tem. Ok? Então estamos aí, mais uma aula fechada, e a gente volta na próxima semana. Um abraço aí para vocês e até a próxima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.